aceitação social pode exigir silêncio. A fé exige posicionamento. Eu não concordo, eu não aceito, eu não faço isso. Vai ficar sem esse ponto? Não, tudo bem. Ah, não vai ser aceita na patotinha? Tudo bem. Ah, não vai andar com a gente? Tudo bem. Posicionamento. Esté 4,14. Leia aí. Leia aí, Esté 4,14. Foi o texto que nós lemos. Leia aí. Olha. Não, termina aí. Olha o que Mardoqueu diz para Esté. Mardoqueu, Mordecai, depende da sua versão. Ele diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, ou seja, agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai vão morrer. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste ao reino. Por que Mardoqueu disse para Esté? Porque Esté ficou com medo. Quer dizer, pastor, que mesmo uma pessoa chamada pode sentir medo? Pode. Não pode é recuar. Qual é o segredo? É avançar mesmo com medo. Uma pessoa chamada, ungida, pode sentir medo. É normal sentir medo, tá? Quando Deus coloca a tarefa na sua frente, é normal sentir medo. O que não pode é recuar. Ou seja, o ungido, chamado, mesmo com medo, ele avança. Esté ficou com medo de quê? Quem lembra aqui do contexto? De comparecer ante ao rei, sem ter sido chamado. Ela ficou com medo? Porque existia uma lei lá que era morte, né? Entrou na presença do rei, não foi chamada, pá, morre. A menos que o rei olhasse quem era e levantasse o cetro, né? Que é aquele bastão, que na ponta do bastão tem uma pedra, né? Preciosa, o cetro. Tá. Ela ficou com medo de morrer. Esté teve medo de morrer, pastor? Claro. Porque Mardoqueu disse assim, ó, comparece diante do rei. Porque tem uma lei aí feita pelo diabo do Ramã, que vai matar tudo que é judeu. Foi o que ela disse para o pai dela de criação: pai, não é época de ninguém comparecer diante do rei. Aí Mardoqueu solta essa bomba. Olha! Aí ele se veste de pai, não se veste? Olha, Esté, minha filha, se tu te calar nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá. Ou seja, olha a lição aqui, ó. Se tu não fizer a tarefa que Deus te entregou, a tarefa vai ser feita. E o prejuízo é seu. Quantos sabem aqui que receberam uma tarefa de Deus? Diga amém. Você está pensando que isso aí não vai ser feito caso você não queira? Caso você recue? Caso você fique com medo? Ah, eu não vou falar. Ai, não, mas é meu amigo, e se eu falar de evangelho para ele, ele pode se ofender, porque eu estou falando de evangelho. Olhe, se você não falar para aquele seu amigo, sua best, seu brother, né? Se você não falar a ele a palavra da salvação que você precisa falar, escute, você fica no prejuízo e Deus levanta outra pessoa para fazer, mas que a obra é feita, ela é feita. É isso que Mardoqueu está falando para Esté. Tu não vai falar? Pânico é pouco que ele mete, Esté. Ah, tu não vai falar não? Não vai falar não? Então deixa eu te falar uma coisa, olha. Deus vai levantar outra pessoa. É isso que acontece, viu? E a obra vai ser feita. Agora, olha as consequências, olha. Consequências. Agora, tu e a casa do teu pai vão morrer. Ou seja, escute, olhe para cá. Para toda vez que eu renego um chamado de Deus, há uma consequência que se segue. E eu vou dizer de novo, porque eu tenho responsabilidade espiritual com vocês. Para toda vez que eu renego um chamado de Deus na minha vida, o que se segue é uma consequência. É isso que Mardoqueu... E tem gente vivendo consequência aí e pensando que a consequência é prova. Prova é uma coisa, consequência de omissão é outra. Tem gente de Barra de Pisa, viu, Levi? Tem gente de Barra de Peia espiritual dizendo: Senhor, eu estou passando por uma prova. Não. A Bíblia diz que Deus prova para aprovar. Quem é que Deus prova? O crente que está crente, está de pé. Para que ele prova? Para que aquele crente que está de pé cresça.
Deus não prova caído, Deus prova crente comprometido. As únicas pessoas provadas na obra são crentes que já são crentes. Não foi assim com Jó, sim ou não? Satanás disse o quê? Tá aí, o teu servo Jó só é fiel porque o Senhor enriqueceu o cabra, é milionário, tem 1000 cabeças de jumento, é milionário. Jó já não era aprovado, sim ou não? Aí o que Deus faz com aprovado? Prova. Rapaz, que matemática é essa de Deus? Quer dizer que eu estou aprovado, aí ele me prova. Para quê? Para crescer. Agora, há pessoas que estão numa situação de adversidade, que não tem nada a ver com provação. Senhor, me tira dessa provação. Provação não. Você está vivendo consequências da sua omissão. O alerta de Mardoqueu a Esté é esse. Olha, tu está pensando, Esté, minha filha que eu criei, olha para cá. Tu está pensando que se tu não fizer a tarefa que Deus te colocou para fazer, vai ficar de graça? Não vai. A tarefa vai ser feita por outra pessoa, mas tu e a casa do teu pai irão pagar. Então, queridos, Deus te deu uma tarefa, faça a sua tarefa. Pastor, mas eu não sinto, como eu falei aqui de manhã, eu não sinto que eu tenho tarefa para ir pregar lá na Guiné-Bissau, não. Lá na Índia, não. Vou dizer de novo, às vezes o teu campo missionário é o coração de um amigo. Às vezes o teu campo missionário é uma criança. Você sabia disso, que às vezes o teu campo missionário é uma criança só? A irmã Socorro, eu falei lá na igreja, eu vou dizer aqui de novo. Eu fui pastor da irmã Socorro. Quem era a irmã Socorro? Lá no São Bernardo. Tu conheceu a irmã Socorro? Morava perto do Igor, lá do... Ela está lá, ainda está. Está viva, ainda está. Tá, irmã Socorro. Irmã Socorro era uma senhora viúva que criava um netinho. E agora ele está um netão, eu acho. Que esse menino tudo cresceram. Esse Lucas, quando eu fui pastor dele, e esse Juninho, ele batia bem aqui em mim. Quando ele chega perto de mim hoje, me dá um ódio. Vontade de meter um murro neles. Que eu estou batendo bem na costela deles. Aí eu fui pastor dela e do netinho dela. Ela tinha uma missão que só depois, Débora, eu descobri que era uma missão. Toda escola dominical, Marcelo, ela entrava na EBD. E depois que eu descobri que era uma missão, toda vez que ela chegava eu me emocionava. Ela entrava na EBD com a renca de menino. Quando levava pouco, eram uns 6, 7. Porque ela colocou no coração dela que ela ia levar para a EBD os filhos dos vizinhos e dos parentes não crentes. E ela fazia isso. Ela adotou aquilo como uma missão. Ela adotou aquilo como a sua tarefa de vida diante do Senhor. E na verdade a escola dominical nasceu assim, né? Nasceu com um homem de Deus propondo ensinar a Bíblia para crianças. Isso é uma missão, é uma tarefa. O que Mardoqueu diz para Esté, tu está pensando que se tu não fizer a tarefa que Deus te deu, a tarefa não vai ser feita? A tarefa vai ser feita por outra pessoa que entenda o privilégio de atender o chamado de Deus. Agora, para você que não entender, tem uma consequência. É o que ele está falando. E a consequência aqui não era nadinha, não. Era só morrer ela e a casa do pai dela. Deus nos guarde. Então vamos fazer a tarefa de Deus, com fé e convicção. Amém, queridos? Pois é. Comentário, lá em cima. Esté precisou romper o silêncio. Permanecer calada garantiria sua aceitação. Falar poderia custar a sua vida. Irmão, eu até me emociono quando eu falo isso. Na verdade, o chamado de Deus sempre custa a nossa vida, sabe? Você tem que abrir mão do seu conforto. Você tem que abrir mão dos seus deleites e abraçar o que Deus tem, ainda que isso custe a sua vida. Porque é melhor entregar a vida por uma causa que Deus nos dá, do que entregar a vida por consequência de omissão. Eu vou dizer de novo, é melhor entregar a vida por uma causa que Deus nos dá, do que entregar a vida como consequência de omissão.